Olá, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, tá? Sou da empresa Braia Gli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz e Solidariedade, que é um projeto social onde eu apoio e ajudo várias pessoas com roupas e brinquedos, onde nós arrecadamos de várias pessoas que nos ajudam para poder desenvolver esse trabalho. Galera, para quem não me conhece, eu faço 5 personagens que é da nossa geração, que é a princesa... Peraí. Eu faço 5 personagens da nossa geração, que é a Luluzinha, o Alvinho, a Glorinha, o Bolinha e a Aninha, que são 5 personagens que eu atuo para poder trazer o entretenimento, a diversão e a criatividade, resgatando a nossa década, que é a década de 70, tá? Onde eu resgato a educação de nossos pais, tá? Nós vemos de uma época que é uma época que era roça, né? Quem tiver a oportunidade de ler a historinha do Chico Bento, né, da Turma da Mônica, vai entender como era a nossa vida da nossa época. Inclusive tem uns desenhos também que você pode estar assistindo no YouTube, tá? Juntamente com toda a família. Ali você resgata. O Chico Bento, ele gostava muito de roubar frutas, né, para Rosinha. E era muito divertido, porque naquela época era roça, não existia tantas modernidades como a de hoje, né? Então, assim, era bem divertido porque a gente se divertia quando criança. Então, a gente inventava para poder estar brincando. Então, assim, antigamente, se a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro de bala de sal grosso, tá? Por quê? Porque naquela época existia consciência entre as famílias. Ainda naquela época existia pai e mãe que defendia e nos ajudava em questão dos nossos direitos como cidadão. Hoje a gente não vê isso, né? Porque o mundo modernizou, né? Começou a violência pelo PlayStation. Eu falo isso para poder entender a minha geração, só vindo da década de 70, tá? Porque eu não respondo pelo jovem de hoje, que a educação é diferente. Eu respondo pela minha, que eu ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. Hoje estou aqui representando como Bola, o Bolinha, né? Eu vou estar te mostrando aqui algumas revistas. Essa aqui é a Luluzinha, tá? Luluzinha jovem. Ela era assim, olha. Ela cresceu. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui é ela com Bolinha, tá vendo? Né? Então você vê aqui o Bolinha juntamente com a Luluzinha na época infantil. A Luluzinha ela começou a ser criada na década de 35, que era a época dos nossos avós e tataravós, porque naquela época não existia TV. Então assim, estava se iniciando, né, a comunicação visual. Então assim, começou a surgir de uma ideia que acabou se tornando em revistas, historinhas, para a gente poder estar lendo naquela época. E hoje nós temos aí em desenho para poder estar assistindo, né? Que também a gente pôde assistir os desenhos pelo Globinho, Angel Mix, né? Que era um programa que era direcionado pela Angélica, e pelo Cartoon Network, entre outros canais que você pode estar assistindo. Hoje você consegue assistir pelo YouTube. Quando eu vendo esse desenho, né, da Luluzinha, eu resgato a história. Eu resgato a nossa época, a tradição da nossa época, né? Como eu te falei, na nossa época era roça. Então, assim, a Luluzinha cresceu. Todos os seus integrantes, como a Luluzinha, o Alvinho, a Glorinha, o Bolinha, a Aninha, tinha o Carequinha, né? Aqui em São Gonçalo tem o Teatro do Carequinha. Carequinha se fazia presente aqui em São Gonçalo com seus trabalhos em desenvolvimento em questão da educação e entretenimento para as crianças aqui de São Gonçalo, né? Então aqui você tem a turma toda, tá vendo? Então, esses são os personagens que eu faço. Mas eu não vim falar sobre isso, tá? Hoje eu vim falar sobre o meu livro, né? Só eu posso responder sobre um livro que se tornou novela e também se fez filme naquela época, da década de 70. A novela foi exibida em São Paulo e o filme foi gravado em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Eu já estive no bairro de Bangu fazendo algumas vendas dos meus DVDs, dos meus projetos, dos meus trabalhos que eu mesmo desenvolvo através da criatividade, resgatando um pouco a educação para nossas crianças que assistem. Eu estive em Bangu, só que eu fui bem rápido, não tive assim ainda muito tempo para poder estar expandido ou estar desenvolvendo o trabalho lá, porque eu fiz um trabalho muito rápido. Ainda estou para estar voltando lá, para poder estar levando as revistinhas juntamente com os DVD, para poder estar distribuindo para as crianças lá de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Também queria agradecer, antes de eu falar do meu livro, eu queria agradecer também ao pessoal aí
que me ajudou da Rocinha, tá? Foi muito bem rápido também, devido às guerras que têm acontecido lá, eu tive que parar com o trabalho porque as lojas estavam fechando mais cedo. Então, assim, eu estou para voltar novamente para a Rocinha, para poder desenvolver o meu trabalho e meu projeto lá, em questão das vendas, para poder estar desenvolvendo o trabalho na Rocinha. Lá, quando eu estive na Rocinha, eu conheci o Caio, né, que era um amigo que eu conheci. Logo que eu conheci, né, a gente fizemos uma amizade logo de relâmpago, e ele me levou para conhecer o teatro lá da Rocinha. E eu vi, né, o teatro é tipo um funil, né, está desativado, está lá parado, e um ambiente muito bonito, é perto da UPP, e assim, você tem um ambiente muito bonito com a natureza, com os espaços que estão lá. Então assim, galera, eu queria dizer para você que nessa hora eu sou igual o Pequeno Príncipe, tá? Aonde eu pego meus Cometa Halley, que são os ônibus, que me levam para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. Eu vou te contar como tudo começou para vocês entenderem como funciona o nosso projeto. Então eu vou falar um pouco do meu livro, tá? Esse livro, ele essa obra ela foi feita por José Mouro de Vasconcelos, tá? Se você puder ver aqui, ó, tá? E aqui o nome do livro é O Meu Pé de Laranja Lima. Aqui tem uma foto, né, de José Mouro Vasconcelos, quando era pequeno. E aqui você tem a segunda versão do livro, tá? Que você pode estar vendo. Então, assim, todo dia eu exibo 2 capítulos da novela no meu Face do Paco Teixeira dos Anjos, onde vocês assistem os capítulos e vê como era a novela e como era a nossa vida na década de 70. A novela ela conta a história da década de 70, quando era a história da minha família, tá? Que resgata um pouco ali toda a história da minha família, com a década de 80, quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então, assim, eu estou lutando para conseguir a autoria deste livro. Se eu conseguir a autoria deste livro, eu já fiz uma promessa à Nossa Senhora da Aparecida e vou colocar uma instituição não religiosa, tá? Uma instituição para as crianças de todas as comunidades que eu puder ajudar, tá? Então, assim, e manter uma vida tranquila em questão dos meus filhos, famílias, parentes, etc, tá? Então, assim, isso tem acontecido. Isso eu vou te falar como aconteceu a descoberta deste livro. Eu já conhecia, só que eu não tive a oportunidade de poder estar lendo ele por completo. Eu sempre gostei de ler. Se você puder, quem me conhece, sempre vai me ver com livro, com DVD. Eu sempre gostei de me manter informado em questão da vida, né? Então, assim, o Meu Pé de Laranja Lima, ele foi escrito por Ivani Ribeiro, tá? Exibido como novela na dramaturgia em questão da desenvolvimento da nossa história. Então, assim, o nome do meu pai é Benedito Ribeiro. Eu vou te explicar tudo o que acontece nesse livro, porque antes de eu estar lendo, ou de conhecer esse livro, ou de ver a novela, ou até mesmo ver o filme, eu já tinha montado o quebra-cabeça, eu chegava até a comentar para algumas famílias e parentes meus, em questão da minha família, porque só quem conhece é quem vive. Só eu sei os que meus olhos puderam ver. Quem não me conhece, inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo para o diabo, que ele gosta e adora, e dá ótimas gargalhadas. Pelo contrário, eu vou escrever a melhor história da minha vida, para quando um dia eu morrer, apresentar para Deus a melhor história, contando a melhor história da minha vida. Eu não vou chegar lá no céu e vou falar de fulano, de ciclano, de bertânio, mesmo porque eu não conheço a vida de ninguém. Eu conheço a minha, só eu posso responder por mim. Agora, se eu for contar a história dos outros, eu vou inventar, né? Como eu sempre falo, se for para contar a história da carochinha, a gente deixa pro diabo, que ele gosta de dar ótimas gargalhadas. Então, assim, galera, eu queria agradecer a vocês por estar sempre aí nos ajudando nesse trabalho, vocês que estão acreditando, vocês que já me conhecem, que podem me descrever. Como eu te falei, que não me conhece, inventa. E outra, para falar de mim tem que ter muita criatividade e muito entretenimento, porque eu vou te falar, eu fiz muita merda, deixei muita gente de cabelo em pé, aprontei pra caramba, mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria, né? Então, assim, algumas coisas assim, eu ainda não consegui ler o livro até o final, que eu ainda estou lendo, estou acompanhando, e outra, e estou no caso acompanhando também a novela. Essa primeira parte da novela que eu estou exibindo no meu Face aí do Paco Teixeira dos Anjos, eu estou acompanhando juntamente com você. Todo dia eu assisto o capítulo, porque ela foi postada no YouTube, tá? Quem quiser assistir a novela no YouTube, tem um canal, tem a novela completa. É só você botar assim, ó,
nosso, não é botar o meu pé de laranja lima não, porque se você botar o meu pé de laranja lima, vai aparecer vários capítulos de várias novelas, toda uma misturança. Esse canal que eu estou te dando, ele tem a novela por completo, tá? Além do que eu posto no Facebook, você pode estar assistindo, tá? Porque está nos meus faces, que depois eu vou estar falando sobre o Facebook. Então assim, galera, vocês vão botar assim no YouTube, Nosso Pé de Laranja Lima. Ali você vai encontrar todos os capítulos e cenas da novela, onde você vai estar conhecendo a minha história e todos os motivos que levam a minha vida a ser do jeito que é. Porque eu costumo dizer que eu ainda sou aquela criança, né? Eu ainda sou aquela criança, só que no corpo mais maduro, né? Como todo corpo envelhece, o meu corpo também está envelhecendo. Mas a alma continua do mesmo jeito, só que com mais maturidade. Porque o que a gente fazia antes, não fazemos hoje. Porque sabemos a responsabilidade que temos nas mãos. Então, eu vou te falar todos os meus procedimentos, eu não vou contar tudo, porque se eu for escrever, falar tudo que eu estou aqui, eu vou fazer uma novela, né? Eu até mesmo reescrever um novo livro. Então, assim, eu vou contar um pouco sobre a história de Zezinho. Para quem está assistindo a novela no meu Facebook ou está assistindo no YouTube, você vê que todas as cenas da novela, o Zezinho ele sofre muitas perseguições dentro da parentela familiar e nas ruas, entre as pessoas na qual ele convive. Zezinho ele sempre foi perseguido, né, devido à forma da interação na qual ele agia em questão da sociedade devido à má aceitação. Então Zezinho naquela época, ele foi uma criança, eu fui uma criança. Né? Então por eu ser uma criança, então a gente que estava no conhecimento, do entendimento para entender a vida, a gente ficava em dúvida, porque a gente não sabia o que era certo e o que era errado. A gente sabia que o resultado era ruim, mas a gente acabava fazendo, mesmo sabendo dos resultados, mas por causa da falta de consciência dos atos que cometíamos. Então Zezinho naquela época, então ele estava no conhecimento, então tudo para ele era novo. Tem uma parte da novela, do livro também, né? Porque vou falar do livro, vou falar da novela, melhor, porque aí vocês estão assistindo a novela e o livro eu estou acompanhando também, tá? Então assim, então você vê na novela que muitas das vezes o Zezinho, ele fica perdido em questão dos atos que ele comete. Então naquela época as coisas eram bem mais difíceis, porque não existia lei. Hoje nós temos lei para tudo, naquela época não. Então toda a educação, a interação e a interação entre amigos era tudo feito manualmente, não existia internet nem celular para que a gente pudesse se manter informado. A gente, para poder estudar e ganhar boas notas, a gente tinha que pesquisar nos livros das bibliotecas da escola, fora os livros que a gente ganhava, juntamente com os livros que a gente procurava nas bibliotecas, que naquela época era pouca. E a única biblioteca que a gente ainda conseguia ter mais diversidade em questão de livros era a biblioteca da Presidente Vargas no centro da cidade, que existe até hoje, só que modernizou. Então assim, galera, naquela época, a gente para entrar nas escolas, a gente formava fila, menino com menino, menina com menina. Colocava-se a mão no peito, esperando o hino nacional tocar, para a gente cantar juntamente o hino nacional, para logo em seguida esperar as meninas irem para a sala, classe por classe, para depois dar seguimento com os meninos. Mas por que isso? Para se manter o respeito entre o professor e o aluno. E isso se mantinha o respeito porque naquela época, como era roça, professor, a gente levava flores. Hoje, a gente não vê mais isso, né? Por quê? Porque os nossos jovens da nossa geração não resgatou essa educação na qual os nossos pais nos deram. Então assim, galera, o Zezinho ele era mal compreendido devido à junção de informação que ele obtinha, em questão das pessoas com que ele convivia, e acabava aprendendo não dentro do lar, ele acabava aprendendo na rua. Porque não tem uma palavra que a palavra de Deus diz que vaso de casa não tem honra, né? Então a gente nunca tem valor para as pessoas porque a gente faz parte da mesma família e do mesmo companheiro. Porque naquela época as pessoas falavam assim, olha, cuidado que é mentiroso, hein? É mentiroso, hein? Mas por quê? Porque a gente era criança, então via tudo o que acontecia entre os adultos e com a fama de mentiroso que a gente levava, tudo que a gente falasse, se a gente metesse a língua no dente, a gente tinha a fama de mentiroso e ninguém ia acreditar. Isso devido aos erros e os constrangimentos que a família poderia sentir em questão dos atos que a gente acabava fazendo correto. Eu costumo dizer que antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje nós falamos a verdade e não prestamos.
Eu costumo dizer que eu procuro só me meter naquilo que me diz respeito, e não na vida dos outros, mesmo porque eu não conheço a vida dos outros. E outra, quando eu morrer, eu não quero ter responsabilidade com a vida de ninguém. O diabo ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Olha quantos emprestando seus corpos para matar, roubar e destruir. Não é fácil. Assim como Deus tem seus filhos, o diabo também tem seus filhos. Quando eu morrer, eu vou chegar diante de Deus e vou prestar conta da minha vida, porque só eu me conheço e só eu vou poder responder pelos meus atos. E ninguém vai poder responder nada por mim porque não me conhece. Então, assim, tem uma parte do livro que o Zezinho ele fala assim: o meu padrinho é o diabo. Eu vou explicar por que o Zezinho diz que o padrinho é diabo. Naquela época, né, minha mãe, o Zezinho, no caso, na novela, ele passava como filho da dona Estefânia com o seu Paulo. O seu Paulo, a figura na novela, era representada como meu pai, o Benedito Ribeiro. E a Estefânia como a dona Abigail, que pelo nome se levava Petronilha. Mas ela não gostava desse nome, ela gostava do nome que se todos a chamassem de Abigail. Porque se você chamasse ela de Petronilha, até hoje, ela pega e te bate, porque ela não gosta desse nome. A minha mãe, que no caso que é minha avó, que me criou, que é a dona Estefânia, ela veio que no caso é Abigail, né, entre aspas, ela veio do Ceará. E a dona Ivani Ribeiro também veio do Ceará. Meu pai, ele tem origem boliviana. Eu não sei explicar em questão da família do meu pai, porque eu não tive contato. A minha família, ela escondeu tudo isso. Eu só fui saber do livro, que depois eu vou te contar, como eu disse no começo, depois que eu comecei a ver o filme, que era o Meu Pé de Laranja Lima, que eu vi que a semelhança daquele garoto era a mesma semelhança da minha história. Porque, se você não lembra, na novela tem o jovem chamado Raul. Raul, ele veio de Minas Gerais. Na novela ele diz que veio de São Paulo, que ele era sobrinho do padre. Mas não. Raul, ele veio de outra cidade, foi ficar na casa do tio, e como na novela diz entre Jandira e Raul, era aquilo que eles viviam naquela época, porque como eu sempre gostei de andar pelas casas das pessoas, né, conversar com pessoas mais velhas, então as pessoas me falavam muito sobre a história da minha mãe, fora o que minha mãe contava para mim. Tem uma cena na novela que logo vai passar, que vocês vão poder estar assistindo aí, ou podendo ler no livro, que a Jandira fala quando ela já casa com o Raul, né, que ela já está com o Raul, ela fala assim para ele, tomara que ela já começa a fumar um cigarro, normalmente, que daquela época. Então na época minha mãe fumava era o Marlboro, né? Então ele vai pedir para poder, ela pede para ele, com aquelas brinquedas que ela tem, pede para ele comprar um cigarro e ele diz que não vai comprar. Então ela dá aí a dona Bernadette, que é lá de Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, ela me contou essa história que bate com da novela com que eu assisti. Né, que a Jandira diz, tomara que morra e bata no primeiro poste. Né? Então, assim, então ali nas cenas da novela você vê, né, justamente tudo aquilo que fala. Aquela cena do bar, né, da Godoia com a Lili, realmente aconteceu. Eu costumo dizer, se você chegar na Estrada dos Teixeiros, que é onde eu nasci, fui criado, e você perguntar Paco, você vai ouvir coisas boas e vai ouvir coisas ruins. Mas tudo que fala ao meu respeito descreve o livro que você lê, porque era aquilo que eu vivia naquela época. Né? Como eu costumo dizer, o que só envelhece é a carne. A alma continua do mesmo jeito, ainda criança, só que com mais maturidade em questão da vida. Então, assim, quando o Zezinho falava que sou o padrinho do diabo, porque naquela época minha mãe, ainda adolescente, conheceu o centro de Macumba. E ao ficar grávida, porque como eu te falei, o Zezinho na novela era filho do seu Paulo com Stefani, no caso, a Jandira, você pode prestar bem atenção na novela, que você vai ver quando alguém fala sobre Jandira e sobre seu Paulo, ele fica meio espantado, com medo de que a gente descubra, mas só quem entende é que vai entender as cenas da novela. Então, assim, a Jandira, ela teve um envolvimento com seu Paulo, há muitos anos atrás, porque a Stefânia, ela tinha um envolvimento no passado com seu primeiro relacionamento, que teve filhos, mas que só foi criado com ela o Luiz Carlos, que existe ainda o Luiz Carlos, né? Agora hoje em dia ele está casado,
A Godoia, que hoje também continua casada com o mesmo marido, tá? E com seus filhos. A Lili continua do mesmo jeito, não mudou nada, só envelheceu um pouco mais, né? Ainda continua com pavor de sapo, tem pavor de sapo. Se você botar um sapo na frente dela, ela até desmaia, que é a Hilda, né? E você tem a Godoia, a minha irmã Florinda. E você tem a... E tem a... Quem mais? O Totoca. O Totoca ainda continua do mesmo jeito, o Totoca, né? Totoca continua afastado. Você pode ver que na cena da novela você quase não vê ele presente. Então ele continua a mesma pessoa. Então assim, galera, eu conto com... Então assim, você vê que tudo que eu tô falando, então assim, ele bate com a novela. Então assim, quando o Zezinho ele fala, é porque naquela época minha mãe, quando ia pro centro, engravidou de mim, me apresentou pro Zé. E ele me apadrinhou como padrinho dele. Não hoje em dia, eu sou muito devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Eu gosto de me vestir, né, de roupa listradas brancas e vermelhas, e gosto de me vestir como Zé assim. Mas não porque eu cultuo, não mesmo porque eu respeito todas as religiões, porque eu não prego religião, eu não sigo religião, eu sigo Deus. Minha primeira igreja foi a igreja católica. Né? Depois veio a igreja evangélica, e depois conheci outras instituições onde eu trabalhei e desenvolvi meus projetos, em questão de trabalho social que eu sempre fiz com as crianças. Quem me conhece sabe que como eu sou apaixonado por criança, além tem dois, né? Então assim, galera, esse então conta assim um pouco do livro. Então, se você vê, a Godoy continua do mesmo jeito. Então assim, eu estou correndo para poder conseguir desenvolver e conseguir buscar a autoria do livro. As pessoas que quiserem conhecer mais, ou saber mais sobre o livro, ou saber mais sobre a novela, vocês podem me procurar, tá? Que eu vou estar mantendo você informado em questão de tudo, porque só eu posso responder em questão do Zezinho, porque eu sou o Zezinho, né? Eu sou o Zezé, né? Que você pode ver que leva o nome do Zé, né? Então assim, galera, eu conto com você. A Jandira, ó, continua viva, né? Hoje em dia dá mole para homem, mas continua a mesma pessoa, maravilhosa, um amor de pessoas, casada, tem uma filha. No final da novela, o Zezé fala da filha que ela tem com o Raul. Eu fui registrado no nome do Raul, que no caso é o Milton, que não é meu pai, é meu padrasto, né? Mas eu sou filho de Benedito Ribeiro, né? Que é o... Eu não sei qual é o envolvimento dele com a Ivani Ribeiro, mas a história da novela O Meu Pé de Laranja Lima é a minha história e a história da minha família. E só eu posso responder cada cena e cada ato, porque fui eu que vivi tudo aquilo. Então assim, então você vê, até vou tirar uma antes do finalizar, o livro, você vê que no livro, na frente do livro tem um pássaro, que eu falava que o pássaro, eu sempre costumava dizer ao meu irmão que eu tentava assoviar e não sabia assoviar, então eu assoviava dentro de mim. E eu falava que dentro de mim havia um passarinho, né? E bate com a novela. Você tem também, você tem o trem. Você tem o trem. Tá vendo o trem? O trem esse trem era de um amigo meu, né? Que hoje, que no caso é casado, já cresceu, né? E meu irmão pegou emprestado. O quadro, meu pai tinha o quadro do trem, né? Que é da locomotiva. Então o trem era porque eu era doido para ter esse trem. Quando eu vi a locomotiva andar pelo trilho, eu fiquei apaixonado, e naquela época meu pai não podia ter. Já o príncipe, que é o sapo, também existia. Eu gostava de criar o sapo dentro do... Acho que foi assim que minha irmã começou a ter pavor de sapo. E você também tem os morcegos. O morcego, qual era a história do morcego? Porque antigamente a gente acreditava até em Saci Pererê. Então quando o morcego assoviava nas árvores, né, porque eram muitas árvores, muito verde, então a gente achava que era o Saci assoviando, então a gente fugia e corria. Por isso que tem esses símbolos dessas negócios. E até hoje eu converso com o meu pé de laranja lima. Inclusive aqui onde eu moro, em São Gonçalo, tem a novela, que é tem um pé de laranja lima fixado em cima da calçada, próximo ao mercado da onde eu resido. E ali eu sempre passo para cumprimentar e para conversar em questão dos projetos que eu desenvolvo. Então assim, é muito legal. Então tem muitas histórias ainda para te contar a respeito da minha vida. Eu queria falar um pouco sobre a minha vinda para cá, para São Gonçalo. Eu vou deixar para falar no outro vídeo, tá? E a gente vai entrar no tema do livro, né? Porque como a gente eu estou em casa, eu não estou conseguindo gravar devido aos barulhos que tem em volta, e isso acaba me atrapalhando
de poder estar falando. Então, assim, então a gente vai continuar novamente no segundo capítulo, tá? Fazendo a segunda postagem do nosso vídeo, falando um pouco mais sobre o pé de laranja-lima, tá? E ali a gente vai estar desenvolvendo. Então, vou falar agora para finalizar sobre o nosso projeto. Galera, eu tô aí para fazer agora o Natal, tá? Das crianças. Eu vou ver se eu consigo agora correr atrás para poder manter o projeto, porque como vocês sabem, eu pego todo o apoio, toda a ajuda das empresas amigas que me apoiam e ajudam e acreditam no meu projeto. O projeto Sinal da Paz e Solidariedade é um projeto que eu tenho desde infância, desde criança, e hoje estou aprendendo a desenvolver através da criatividade e do desenvolvimento dos trabalhos que eu faço junto aos personagens. Como todo trabalhador é digno do seu salário, eu também sou digno do seu salário. Eu vou dar uma informação e ideia, porque chegou uma vizinha aqui minha e veio querer se meter no meu projeto. O projeto é meu, né, na qual eu tenho um sonho desde criança, então eu vou explicar para amanhã ou depois as pessoas não falarem assim, é 71, etc. Porque eu detesto essa palavra, não é verdade? Então assim, galera, o meu projeto Sinal da Paz e Solidariedade é um projeto onde eu pego todas as minhas criatividades em dança, desenvolvo nas músicas, juntamente com os personagens de cantores nacionais e internacionais, onde eu monto e edito e coloco em vídeos, né, para que as pessoas possam se alegrar e se divertir com os trabalhos que eu desenvolvo. Graças a Deus tem dado certo, tá? Então, com a venda dos DVD, eu consigo manter as promessas na qual eu desenvolvo em questão da criança, tá? E também consigo manter-me nessa cidade na qual eu atuo hoje e moro nesta cidade, porque eu tive que dispor de toda a minha vida no Rio de Janeiro, tá, para poder estar fazendo e desenvolvendo esse trabalho, mesmo porque aqui eu estou igual Jonas, preso na barriga da baleia, que para sair daqui tá difícil, porque eu me apaixonei por São Gonçalo, que eu não consigo sair daqui. Então assim, eu quando eu vou para Jacarepaguá, eu já não me sinto mais em casa, parece que sou um peixe fora d'água, ainda mais com aquele desenvolvimento, com aquelas casas, prédios, condomínios, tudo sendo construído. Claro que minhas amizades ainda continuam sendo as mesmas, porque isso não muda, mas eu não me sinto mais bem em Jacarepaguá, eu não consigo nem mais estar aí, tanto que eu vou para outros municípios desenvolver o nosso trabalho. Mas em breve a gente vai estar voltando em Jacarepaguá para poder dar continuidade nesse trabalho, para poder estar dando desenvolvimento em Jacarepaguá e em outras comunidades vizinhas. Galera, eu preciso do apoio de cada um de vocês. E para isso acontecer, eu queria que vocês também pudessem me ajudar. Vocês, tá vendo? No caso, se vocês quiserem me ajudando na compra do DVD, é só você entrar na página do meu Facebook, tá? Qualquer Face, são 6 Facebook que eu tenho. Tem a Luluzinha dos Anjos, Marcos Vinícius dos Anjos, que é da Glorinha, tá? Você tem Aninha dos Anjos, Bola dos Anjos e Alvin dos Anjos, aonde você tem todos os nossos trabalhos em fotos e vídeos para você ver como é que funciona. Então assim, galera, eu quero frisar aqui do que eu estava falando antes, que todo o obreiro é digno do seu salário. Eu tiro sim para me manter, para pagar minhas contas, para me ajudar, porque é um trabalho, né? E também mantenho as promessas na qual eu desenvolvo. No Natal ainda estou na luta, ainda estou na correria, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e eu vou conseguir também estar desenvolvendo esse trabalho. Mas assim, galera, vocês que quiserem ajudar, entra na minha página do Facebook, me procure na mensagem, tá? Eu sempre estou no do Paco Teixeira. E ali, se você quiser me ajudar comprando o DVD, a gente manda entregar para você via Sedex, tá? Você vai estar recebendo aí na sua casa, tá? O DVD juntamente com a revistinha de história clássicas infantis, onde vocês vão estar assistindo na sua casa e vocês vão estar me ajudando a manter esse projeto que eu desenvolvo dentro das comunidades, resgatando a educação de nossos pais. Como eu te falei, eu sou de uma época que se dava benção e professor eu levava flores. E continuo levando, tá? Porque, como eu te falo, o que envelhece só é a carne. A alma continua do mesmo jeito. E outra, eu vou escrever a melhor história, contando a melhor história da minha vida para quando eu morrer apresentar para Deus. Porque se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo que ele adore e dá ótimas gargalhadas. Então assim, galera, conto com o apoio de vocês. Ó, vocês podem ver que todos os trabalhos que eu desenvolvo são com caixotes, né? Eu transformo ele em móveis, né? Aqui você tem outro exemplo, né? Com os livros, né? De literatura, né? Você tem aqui, isso aqui são doações que eu recebi, tá? Que são os animais, ainda tem outras doações.
Então assim, eu estou nessa luta aí, até mesmo para poder conseguir me manter e manter, porque eu dependo de cada um de vocês. Eu queria também agradecer a todas as empresas, né, que têm apoiado e ajudado e acreditado nesse projeto, em questão do desenvolvimento dos trabalhos que eu faço dentro da comunidade, em questão dos nossos personagens dentro da comunidade. Se vocês quiserem me conhecer mais e saber mais sobre o meu trabalho, é só me procurar no Facebook. Galera, não tem sido fácil, eu tenho sido perseguido, eu tenho visto carros nas ruas com placa, a última placa eu até mandei a foto e a numeração para minha irmã, porque sabe lá se acontecer alguma coisa, as pessoas pelo menos estão cientes e sabendo do que está acontecendo, porque amanhã ou depois não vem acontecer. Porque se eu parar de responder no Facebook é porque alguma coisa aconteceu comigo, né? Porque tu já viu o diabo querer apedrejar a fruta verde? Ele vai querer apedrejar aquilo que está maduro, né? Porque é doce e saboroso, né? E pode frutificar mais ainda, mais frutos maravilhosos. Então assim, eu tenho sido perseguido, eu tenho visto o carro me vigiando, tá? Porque se fosse para o bem, já teria saído do carro, já teria me chamando. Então são pessoas que estão me observando. Por quê? Eu não sei se são para o bem ou para o mal, mas sei que está me observando. O carro que eu sempre vejo me observando é um carro branco, tá importado, que eu não vou falar o modelo que eu já mandei, tá, para minha irmã, com a placa 6661, tá? Ainda leva a marca da besta, né? Gente, eu quero que você saiba que eu não tenho preocupação com nada, muito menos com a morte, porque eu sei que um dia eu vou morrer, tá? Então assim, galera, eu conto com o apoio de vocês, conto com a colaboração de vocês e ainda com a oração de vocês, porque tem horas que eu me sinto como José, tem horas que eu me sinto como Moisés, tem horas que eu me sinto como Jó e sinto como discípulo, né? Mesmo se a gente não quisesse ir para a igreja, a gente é carregado, chorando, mas tinha que ir. E outra, vai a gente não prestar atenção se em casa a gente não conversava, porque meu pai falava com olhar, né? Então assim, galera, eu tenho muitas coisas legais para poder contar e me divertir com vocês através dos meus trabalhos, dos meus projetos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado e me ajudado nesse trabalho. Então assim, eu sou muito grato a tudo que vocês têm feito para minha pessoa, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui, tá? Então assim, e graças a Deus que eu estou aqui, né? Porque foi da permissão de Deus por estar aqui. Uma vez, eu tinha 13 para 14 anos, devido à violência doméstica e à má compreensão e entendimento em questão dos atos que eu cometia, porque o Zezinho apanhava porque ele era mal compreendido, né? Eu apanhava, né? Se você vê, o Zezinho não tem incidente, né? Eu também não tenho. Tem uma parte que a mãe do Zezinho bate com a cabeça dele na parede, eu tenho as cicatrizes aqui. O casaco amarelo, a forma de comer, porque até para mim comer eu apanhava, porque tinha que comer de garfo. E outro, comer certinho, com o dedinho assim. Porque se eu comesse assim, igual da roça, nossa, minha irmã me batia pra caramba, porque eu comecei a apanhar da Jandira. Depois que a Godoia, né, casou com o seu marido, que ela foi viver a vida dela, eu até fui morar com ela um tempo, né? Porque ela morava sozinha, ela queria uma companhia e me levou para morar ela, porque eu sempre fui muito agarrado com a Godoia. Só que depois os maus tratos começou a ser pela Godoia.